Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos aqui para mais uma das nossas aulas, aqui especificamente falando sobre a questão do artigo como um marcador de função, e nesse caso, marcando a função dos substantivos indeclináveis, aqueles substantivos que não recebem uma forma diferente a partir da sua função, ou seja, que não apresentam uma declinação. Como é que a gente vai fazer isso? Exatamente a partir do artigo. Então vamos analisar aqui o nosso texto de Lucas, capítulo 1, versículo 55. Lucas 1, 55. E aqui a gente abre aqui o texto e diz: a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vamos entender aqui um pouco o contexto. Nós temos aqui no versículo 50: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço, valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, é a misericórdia de Deus, né, a favor de Abraão, seu servo, e de sua descendência para sempre. Então, aqui é com relação à misericórdia de Deus, né. E aí nós temos, né, aqui nós temos estou achando que esse texto aqui ele não é exatamente o texto como nós exatamente. Na verdade, ele vem aqui, ó. Tô Abraão. Então, é porque esse texto aqui ele vai para o versículo 54. Desculpe aí. E aí a gente começa aqui a favor de Abraão, né? Tô Abraão. Ok? Então, a favor de Abraão, Kaito spermati e de sua descendência, ao tu, né? Da sua descendência, da descendência dele, Eiston Aiona, para sempre. E assim, me confundi aqui, desculpe. E assim nós temos o kathos como elalesen, prometera, pros tus pateras remon, para os nossos pais, ou para os nossos pais. Basicamente assim, né? Lembrando que esse kathos é essa ideia do como. Eu acabei me confundindo por conta da própria natureza aqui do versículo, né? Que a gente tem uma inversão. Foi por isso aí que eu me confundi. Desculpe aí. O ponto é como, e aí temos o elalesen. O elalesen foi traduzido como prometera, mas lembre que o elalesen é o verbo laleo. Ok? E o verbo laleo tem a ideia de eu falo, certo? Exatamente. Eu falo laleo, e aí dessa forma prometera, mas ele decidiu falar como prometer porque de fato foi uma promessa, né? Mas só para você saber, como a gente já tem falado, é bom você saber o porquê das coisas, né? O porquê das escolhas, que foi feita uma escolha, que não foi aleatória e que a gente não está
simplesmente refém das escolhas dos tradutores, a gente pelo menos sabe o que eles decidiram, né? Então, a favor de sua descendência, aliás, como prometera, pros tus pateras rimum, ou seja, ele prometeu pros tus pateras, ou seja, aos pais, pateras, aos pais, remon, nossos pais. Sempre lembre aqui, ó, que esse ômega ni, ele é o nosso genitivo plural, ok? Que é muito regular, como a gente tem sempre chamado a atenção, ok? Muito regular no grego, então por isso mesmo é bom você prestar atenção nisso. Então, prometer aos nossos pais. E aí nós temos eistonaiona. Esse eistonaiona é uma expressão que a gente já tem no grego, ela aparece algumas vezes e é bom a gente ficar atento para ela, que tem a ver com a ideia de para sempre. Então, como ela sempre se repete nesse contexto, vale a pena a gente lembrar, né? Então, eistonaiona, a ideia aqui do para sempre. Eistonaiona, ok? A iona é o plural, né? Na verdade, é o plural. Aliás, é o acusativo masculino singular. Mas a ideia é aion. De forma nominativa é aion. E aionos no dativo, ou no genitivo. Então, a favor de Abraão e de sua descendência, aliás, como prometer aos nossos pais. E aí nós temos a favor de Abraão, né? Esse a favor de Abraão foi traduzido aqui como to Abraão, certo? E aí nós temos to Abraão kai to spermati. O que eu acho interessante aqui é o fato de que to Abraão kai to spermati, tá todo mundo no dativo aqui, ó. Dativo, dativo, dativo. Ou seja, está tudo aí no dativo, certo? Ou seja, a partir disso eu posso saber que aquilo que vem depois do artigo que está no dativo deve ser dativo também, especialmente se o que vem depois dele também está no dativo. Porque se eles são objetos indiretos, se eles recebem a ação do verbo indiretamente, Abraão é objeto indireto e a descendência, o to spermati é também objeto indireto. Isso quer dizer que os dois são dativos. Então, as duas construções são dativas. A gente não vai se esquecer desse ponto aí. E a partir disso lembrar. Ora, se eu tenho um artigo e esse artigo está num certo caso, o substantivo ao qual ele está relacionado vai ter um caso igual a esse. Ok? Lembre-se disso. Talvez a gente pode até fazer assim. Certo? O artigo ao qual o substantivo está relacionado vai estar no mesmo caso. Abraão, a gente já viu, né? Abraão não tem caso. Genitivo, como é o nominativo de Abraão? É Abraão. E o genitivo também é Abraão. Ok? Então, como é que eu vou saber? Olha para o artigo. O artigo, como seu amigo vai esclarecer, denunciar para você quem é o caso, qual é o caso da palavra a qual ele está ligado. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo aqui, que é o texto de João 1:45. João 1:45. O texto de João 1:45 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe:
achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Vamos lá. O texto aqui começa com heuriskei, ok? E heuriskei traz essa ideia aí pra gente de encontrou, certo? Eu já falei que heurisko significa eu encontro e heuriskei, portanto, significa encontrou. Logo depois nós temos Filipos, que é Filipe. Então, Filipe encontrou, heuriskei, Filipos, ton Nathanael. Certo? Então, Filipe encontrou a Natanael. Filipe encontrou a Natanael. Até aí, tudo bem. Alguns nomes próprios, a gente vai já voltar aí para eles. Muito bem. Filipe encontrou a Natanael, Kailegei autor. Kailegei e disse autor. Disse-lhe. Ok? Então, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe. Disse-lhe o quê? Heurekamen. Heurekamen. Perceba que o verbo foi lá para o final, né? Se a gente for voltando aqui, a gente começa, ó. Ron. Esse Ron, ele é o nosso pronome relativo no acusativo, certo? Então, seria, achamos aquele, Ron, aquele, Egrapsen Moses, Egrapsen Moses, Moisés, Egrapsen escreveu. Então, na verdade, literalmente seria, né? Achamos aquele que Moisés escreveu, mas claro que não foi isso que ele falou. Ele disse aquele de quem ou sobre quem Moisés escreveu. Essa é a ideia. De qualquer forma, de quem Moisés escreveu. E aí nós temos en, na, e aí temos to, nomo. Encontrou, escreveu na lei. E aí nós temos aqui, ó, Kai, Roi, Profetai, certo? Kai, Roi, Profetai. O que ele quer dizer com Kai, Roi, Profetai? Ora, os profetas. Só que se você notar aqui, nós temos uma outra inclusão aqui, ó, que é a quem se referiram. Na verdade, e a quem se referiram. Mas essa expressão, ela não está no original. Ela não está no texto grego. O que é isso? É porque ele está falando que ele encontrou aquele sobre quem Moisés escreveu e sobre quem os profetas escreveram. Literalmente seria isso, certo? Literalmente seria isso. Inclusive as versões, elas falam exatamente esse ponto. Elas pegam esse verbo egrapsen, escreveu, e ela aplica exatamente as dois grupos, né, de indivíduos, ou os indivíduos, o grupo de indivíduos, Moisés e os profetas. Por que eu estou falando isso? Ora, por que ele disse a que se referiram os profetas? Por que ele não disse que foram os profetas que escreveram sobre ele? É um verbo para os dois, para Moisés e para os profetas. Então fala que eles escreveram, ora, né? Então, a quem se referiram, ok, tudo bem, faz sentido, mas por que não escreveram os profetas? Porque os profetas escreveram, e o verbo é os profetas escreverem e não se referirem, certo? Porque você pode se referir de outras formas. Você pode se referir falando, comentando, sei lá, mas escrevendo, que é o texto aqui, ele foi bem específico, certo? Nessa colocação. Eu
Desculpa ficar batendo nessa tecla, mas é uma característica de que a gente não pode, sabe, abrir mão, que é avaliar as traduções, considerar as traduções e saber o porquê de elas traduzirem o que elas traduziram. Ah, mas é só uma escolha, escrever, se referir à mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, sabe, vale a pena você, vale a pena você saber pelo menos a, esse aspecto, certo? Vale a pena você considerar dessa forma, tá? Mas vamos adiante, vamos adiante. Perdi o meu retorno aqui. E aí a gente tem os profetas, né? E o que eu estava falando, né? Basicamente, chamando a atenção para o fato de que nós podemos considerar as traduções não como uma coisa assim que eu vou sempre, que eu não vou prestar atenção, eu vou sempre criticá-las e tal. Não necessariamente, mas pelo menos saber, sabe? É muito boa essa sensação de que você não está criticando, mas você sabe o porquê, sabe? Isso é muito bom quando a gente está analisando os textos, porque nos dá um pouco mais de segurança. E isso é um aspecto que eu costumo chamar a atenção também quando a gente está falando sobre o texto grego, né? Porque ele nos dá mais precisão. Aqui é uma prova de como a precisão ela aumenta dependendo aí do contexto em que a gente utiliza o texto, certo? Porque no grego nós temos aí um verbo, né? Como eu mostrei. O verbo é basicamente esse aí. O verbo é egrapsen, mas aí a atualizada vem e nos traz aqui: escreveu na lei os profetas, aliás, Moisés, e se referiram os profetas. Então tem essa diferença grande aí. Mas vamos adiante. Quem foi que eles encontraram, né? Eureka Man. Eles encontraram, achamos, né? Tá aqui, ó. Achamos, encontramos Eureka Man. Quem? Yesun, Jesus, Huion tu Yosef, o Nazareno, né? Tonapon Nazaret, Nazareno, filho de José. Ok? Huion tu Yosef, o filho de José. Muito bem. O que é que nós podemos considerar a partir desses textos que a gente apresentou aqui? A gente tem que avaliar e procurar aqui os adjetivos, certo? A gente poderia ir em todos os nomes próprios. Por exemplo, nós temos Filipos, Nathanael, nós temos Moisés, nós temos também Yesun, nós temos Yosef e temos também o nome da cidade, né? Nazaré. Então a gente tem essas três, aliás, 1, 2, 3, 4, 5 nomes substantivos indeclináveis. Desses todos, eu quero chamar a atenção especificamente desse aqui, ó, que é Ton Yosef. Por quê? Porque ele está dizendo, nós encontramos quem? Nós encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés e os profetas. Então, nessa hora, ele chama atenção para isso, claro, né? Mas, além disso, ele diz, quem é esse? É como se ele dissesse, quem é esse homem? Ele traz um aposto aí. Nós encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés e os profetas. E aí a tradução coloca aí, a edição em grego também coloca uma vírgula, porque ele vai dizer quem foi que ele encontrou. Então,
quem encontra alguém ou encontra alguma coisa. É por isso que Hui Yesun, aqui, ó, está no acusativo. Porque, exatamente, nós temos aí o acusativo de Jesus. Mas nós temos também Tu Yosef. Tu Yosef. E Tu Yosef, você sabe que o artigo aqui está no genitivo. E você sabe que Yosef também está no genitivo. Por quê? Porque é o filho de José. É o filho de José. Então, Jesus, filho de José. Esse artigo, certo? Estando no genitivo, nos faz entender que José também está no genitivo. Ah, mas José é um nome indeclinável. É um nome indeclinável. Eu só sei o caso dele a partir do artigo. É o artigo que nos denuncia. O artigo é o nosso amigo. O artigo é aquele que vai esclarecer para a gente qual é a função das palavras às quais ele está relacionado, certo? Então, fica aí uma dica importante, ok? O próximo texto é João 1,49. Deixa eu abri-lo aqui. João 1,49. Então exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel, o rei de Israel. Vamos entender aí o contexto, certo? Entender aí o contexto. Nós temos aqui, um pouco antes dos versículo 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então, Jesus apresenta aqui uma capacidade sobrenatural. Versículo 49. Então exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então, Jesus mostra para ele um milagre, né? Na verdade, uma capacidade extraordinária, e ele fica impressionado e reconhece ele, Jesus, então, como mestre. Muito bem. Temos aqui a pekrithe, que significa respondeu, e no caso foi traduzido como exclamou. E aí nós temos esse então, porque ele está aí mais pelo fluxo da argumentação, mas nós não temos uma palavra para então no texto grego aqui, né? Então, exclamou Natanael, nós temos aqui Natanael e autor. Esse autor é exatamente o falou, né? Então seria ele respondeu a ele. Natanael respondeu a ele. Mas a atualizada preferiu não fazer assim. Então ela colocou, então exclamou Natanael. Mas por que ela fez isso? Porque fica óbvio que ele está se referindo a Jesus pela sequência da frase. Quando ele diz, mestre, tu és filho de Deus, a gente sabe que ele exclamou para Jesus. Mas particularmente eu prefiro que fique claro que ele exclamou para Jesus por conta do pronome aqui, ó. Se eu tenho um pronome para dizer que aquilo é objeto indireto, então eu tendo a achar que é melhor manter aquilo como objeto indireto. Então exclamou Natanael, Rabi, ok? Rabi talvez seja uma das palavras mais fáceis de ler no grego, né? Rabi. Então, Rabi, Shiei, lembra aqui, ó, tu és. Não confunda com o ei sem acento circunflexo, que significa ser, né? Então, mestre, Rabi, Shiei, tu és, Horuios, o filho, tu Theu, tu és o filho de Deus. Então, nesse sentido, é como a gente pode perceber aí essas colocações ligadas ao artigo. Neste momento, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, se Deus quiser, a gente continua. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Até a próxima.